Salve Maria. Salve Maria. Não vou me demorar muito, mas esse mês de maio, como a gente sabe, é um mês especial de devoção a Nossa Senhora, né? E ontem também a gente começou o primeiro dia de novembro de Nossa Senhora de Fátima, né? Que é uma grande festa nesse mês também. Eu queria comentar esse mês sobre uma devoção que é muito ligada a Nossa Senhora de Fátima. Ela é até bem difundida na igreja, mas infelizmente na nossa região aqui ela é muito pouco conhecida, que é a devoção da comunhão reparadora ao Imaculado Coração de Maria. Essa devoção, ela foi apresentada, Nossa Senhora mesmo revelou ela quando ela apareceu em Fátima. Essa devoção é muito parecida com a devoção das primeiras sextas-feiras, que é divulgada pelo Apostolado da Oração, que é a mais conhecida. Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, em 1917, ela disse à irmã Lúcia, né, que era pastorinha, que ela queria uma devoção, queria que ela divulgasse a devoção do Imaculado Coração. E depois, já 8 anos depois, quando a irmã Lúcia, né, já era freira, Nossa Senhora apareceu a ela novamente, junto com Jesus, e explicou que ela queria como que fizesse essa devoção. Isso é uma coisa das principais que a gente deve conhecer e praticar essa devoção, foi própria Nossa Senhora e Jesus que quis ela. A gente pode pegar, por exemplo, a devoção do terço, do escapulário, da medalha de Nossa Senhora das Graças. Elas são tão fortes porque elas foram reveladas diretamente por Deus ou confirmadas por ela depois de ter se espalhado pela igreja. Então, quando é uma devoção assim que o próprio céu confirma de alguma forma, é uma devoção que a gente deve conhecer mais ainda e praticar. Essa devoção tem esse nome de comunhão reparadora ou comunhão em desagravo, que a primeira coisa que a gente deve entender no que é um desagravo e uma reparação. As próprias palavras já dizem por si, né? Uma reparação é aparar, né? Consertar alguma coisa. E a reparação é contra as blasfêmias cometidas contra Nossa Senhora, né? A gente vê tanta coisa, principalmente vindo de protestantes, né? E pagãos, a gente vê muita coisa de falarem mal, criticarem Nossa Senhora. É até uma das coisas porque a gente chama de comunhão dos 5 sábados, os 5 primeiros sábados. Né? Até ontem, por coincidência, providência, foi o primeiro sábado de maio. Do mesmo modo que Jesus pediu, né, que as comunhões das 9 sextas-feiras fossem ao Sagrado Coração de Jesus, quanto às ofensas a eles, Nossa Senhora pediu também que fosse 5 sábados. E a irmã Lúcia perguntou por quê, né? Então são 5 ofensas principais que são feitas a Nossa Senhora, que é contra a sua Imaculada Conceição, sua virgindade perpétua, a maternidade divina, contra as suas imagens, né? Contra o que a gente vê falar porcaria contra as imagens de Nossa Senhora. E também, uma delas é quando as crianças não são ensinadas, né, a devoção a Nossa Senhora. Isso é uma coisa que a gente, que é da igreja, deve prestar muita atenção nisso, né? Porque pior do que uma blasfêmia feita por um protestante ou um pagão é quando o próprio católico não dá devoção a Nossa Senhora, né? Chama Nossa Senhora de mãe, mas não tem uma devoção a ela como mãe. É pior um filho desnaturado para a mãe, é muito pior do que ela receber uma ofensa de alguém de fora. Então é mais um passo importante que a gente deve conhecer. Então, a reparação, a gente pode entender muito, a gente pega aquele versículo, né, de São Paulo, diz, né, eu completo na minha carne os sofrimentos que faltam à paixão de Cristo. Deus quer e permite que a gente entregue o nosso sofrimento de alguma forma como um consolo a Ele, né? Jesus ressuscitado e Nossa Senhora assunta ao céu, eles não sofrem mais na carne, mas a gente pode, de um certo modo, dar um consolo aos pecados. Todo pecado ofende a Deus, consequentemente ofende a Nossa Senhora, porque ninguém está mais próximo a Deus do que ela, né? Então, quando a gente oferece os nossos sofrimentos ou atos de piedade, é de uma certa forma um consolo a Nossa Senhora, é o coração dela que é ferido, né? Se a gente vê as imagens do coração, do Imaculado Coração de Nossa Senhora, sempre ela está com uma espada transpassada com os espinhos, né? Aquilo representa os pecados cometidos contra Nossa Senhora. Para a gente fazer uma comparação, é a mesma coisa quando tem alguém da nossa família passando por dificuldade. O próprio ato de você estar junto e sofrer junto é um consolo. Então toda essa devoção do desagravo, da reparação a Nossa Senhora é isso. Você oferece os seus sofrimentos
ou um ato de piedade, como esse ato de piedade, que eu vou explicar mais um pouco, da comunhão reparadora. Então é uma forma de consolo a Nossa Senhora, né? É algo que agrada ela. Então, e toda devoção a Nossa Senhora que vai agradar a Jesus também é isso, né? É você estar junto, é participar junto, né? A melhor forma de santificação é você imitar um santo. Obviamente, principalmente Nossa Senhora, a gente nunca vai chegar ao que ela fez, porque ela é imaculada. Mas quanto mais próximo dela, mais próximo de Cristo. Então, quando ela explicou o que seria a comunhão reparadora, ela pediu 4 atos principais, né? O primeiro ato que é a comunhão. Então, durante 5 sábados, tem que ser no primeiro sábado do mês, ela pediu que a gente comungasse. E essa comunhão tem que ser na intenção de reparar os pecados contra o Imaculado Coração. Estando em condições de comungar, obviamente, né? Não tendo nenhum pecado mortal na consciência, sem confissão. Então a pessoa comunga nesse primeiro sábado. Na nossa região a gente tem uma dificuldade da comunhão no sábado, porque quase não tem missa nos sábados aqui na paróquia. É um ponto que eu vou comentar mais no final. O segundo ponto, que é a confissão. Você procura fazer uma confissão, e essa confissão também, além dos benefícios da confissão em si, você também põe na intenção, né? Eu não preciso falar em voz alta, só rezar, né? Eu ofereço essa confissão na intenção da reparação do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Essa comunhão pode ser antes ou depois do dia que a pessoa tiver condições, mas ela tem que ser na intenção. Primeira coisa que vem à mente, né? Então eu tenho que confessar uma vez por mês? Se você quer fazer a devoção, sim. Infelizmente tem um mau costume na nossa região, que é a pessoa confessar só uma vez por ano. A gente vê até de pessoas de cima mesmo falar que só lembra da confissão de falar de confissão na quaresma, né? Mas é o mínimo que a pessoa deve confessar uma vez por ano, mas não é a regra de uma vez por ano. A pessoa deve se confessar toda vez que a consciência está pesada de um pecado mortal, né? Porque o pecado mortal afasta a pessoa de Deus. Se a pessoa morrer em pecado mortal, não vai passar a eternidade com Deus, né? Ela vai se perder. Então, quando a consciência acusa de um pecado mortal, a pessoa deve buscar logo a confissão. Mas não precisa só isso, a pessoa pode se confessar com mais frequência. Fazer uma comparação, assim, é a mesma coisa. Quanto mais tempo você vai deixando uma faxina fazer, mais sujeira vai juntando. E mesmo que a sua consciência tenha pecados leves, quanto mais tempo você deixa para se confessar, mais você tem a tendência a cair nos pecados mais sérios. Isso é um dos motivos porque na devoção da primeira sexta-feira, quando o primeiro sábado pede a confissão, que é para a pessoa se ligar que ela deve manter mais próximo de Deus através da confissão também. Os outros pontos, os 2 pontos aqui. No primeiro sábado também Nossa Senhora pede que a gente reze um terço. Se a pessoa quiser rezar mais o terço diário ou rezar o próprio terço, já é um ato. E também ela pede que, além do terço, você tire mais 15 ou 20 minutos de você fazer uma meditação só dos mistérios. Eu digo 20 porque quando Nossa Senhora apareceu, era o costume da gente, o rosário, né? Ela pede que reze o rosário. Medite no rosário. Na época eram 15 mistérios, depois a igreja acrescentou mais 5, então hoje o rosário são 20 mistérios. Então você vai tirar mais 15 ou 20 minutos, além do terço, para meditar. Eu já vi várias explicações de como se deve fazer essa meditação, alguns padres dizendo que você deve rezar todos os 20, né? Por exemplo, passar 1 minuto em cada um. Eu acho um pouco corrido. Eu já vi padres, tipo, por exemplo, você escolhe só 5 e medita 3 minutos. Outros você pega um mistério só e medita 15 minutos. Não tem um modo certo de fazer. Mas o que ela pede é que você, no mínimo, 15 minutos fique meditando. E uma meditação é você parar e ficar pensando, remoendo naquilo que está acontecendo. Por exemplo, vai meditar o terceiro mistério da alegria, o nascimento de Jesus. Então você vai meditar Nossa Senhora e São José preparando a manjedoura, os reis magos chegando com os presentes, os anjos cantando. Então isso é uma meditação. Você vai parar naquele lugar ali e ficar remoendo aquela cena. Isso é uma meditação. Isso é o certo a gente fazer durante o terço também, né? Não é sair correndo para acabar o terço logo. Mas enquanto reza a Ave Maria, sua mente está ali naquele mistério ali para contemplar ele.
Então o básico dessa devoção é essa, né? O amor de Nossa Senhora leva a querer reparar as ofensas contra ela. E ela pede esses 4 atos, que é a comunhão, confissão, a reza do terço e mais a meditação. Aí voltando ao ponto que eu queria chegar, a questão da comunhão aos sábados, pela organização da paróquia, normalmente as missas aqui são na roça, ou dificilmente tem uma missa para se comungar. Uma sugestão que até eu passo do Atinho como presidente, até é bom a gente pode conversar com as outras congregações, a congregação em si podia organizar um modo de ter, a missa é um pouco mais complicada, mas pelo menos a celebração aos sábados, para que haja comunhão, para que a congregação tome uma atitude assim, de organizar essa devoção, começar a organizar essa devoção. Eu lembro uns anos atrás, eu até fiz uma postagem na internet, uma pessoa aqui da comunidade falou que seria muito bom se a gente tivesse algo aos sábados para as pessoas praticarem essa devoção. Porque as outras devoções você consegue fazer sozinho, você pode fazer até em casa. Você vai fazer o terça, meditação, vai buscar a confissão por si mesmo, mas a comunhão depende de alguém com autoridade para a gente pode, se for as pessoas acharem boa iniciativa, conversar para ter autorização de pelo menos ter uma celebração aos sábados para haver a comunhão. Para que eu, na paróquia que eu morei fora de Una, a padroeira era Nossa Senhora de Fátima, então já era muito conhecida essa devoção. Mas mesmo assim o padre deu encargo à congregação mariana de difundir essa devoção mais ainda. Então era aos sábados, a congregação se reunia às 6 horas, rezava o terço, fazia meditação e já se preparava para a missa que tinha 7 horas, que fazia a comunhão. E a confissão a pessoa logicamente procurava fazer, e eu acompanho a paróquia pela internet ainda, hoje o padre até colocou a confissão, ele atende confissão às 5 horas. Então quem já, como é muito difundido, a pessoa já vai já faz tudo num dia só, né? Mas então, isso e quem quiser buscar mais a fundo essa devoção, na internet é muito fácil, só para pesquisar da comunhão dos 5 sábados, né? E acha muito fácil. Então essa é a contribuição que eu queria deixar para hoje. Salve Maria. Salve Maria.